Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto d'água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com esta poesia do Espírito Casimiro Cunha, psicografada pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, queremos iniciar a nossa noite de homenagem a este homem que foi uma legenda, que é um exemplo, que é uma luz em nossas vidas, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nesta noite nós iremos fazer uma breve biografia sobre a vida de Chico e falar sobre lindos casos de Chico Xavier. É claro que em uma palestra não será possível nós abordarmos toda a vida e todos os lindos casos de Chico, mas faremos então uma síntese, um resumo, já que esse tema necessitaria de um seminário de várias horas de duração. Então vamos pedir a Jesus, a quem Chico tanto amou, a quem Chico tanto ama, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos permita sermos fiéis ao seu Evangelho de luz. Francisco Cândido Xavier nasce no dia 2 de abril de 1910, filho de um operário, posteriormente vendedor de bilhetes de loteria, e de uma mulher muito simples, Maria João de Deus, uma lavadeira. Chico é um dos 9 filhos do casal que vivia com muitas dificuldades. Na pequenina Pedro Leopoldo, que contava à época com menos de 20 mil habitantes, foi o berço então que essa estrela da constelação do Cristo escolheu para reencarnar entre nós. Chico teve uma infância muito difícil, porque muito jovem, ainda bebezinho de 4 anos, sua mãezinha querida deixa a terra, marcando seu coração com muita saudade. E ela, no leito de dor, vai dizer: Chico, quando disserem que eu morri, não acredite. Eu vou apenas fazer um tratamento e virei lhe reencontrar. O menino chora e, depois do retorno ao mundo espiritual de sua mãe, seu pai, como não tinha condição de cuidar de 9 crianças, entrega os seus filhos para amigos, para compadres, comadres, tios, e eles então vão sendo distribuídos, e Chico vai ficar aos cuidados de Dona Maria Rita de Cássia, que não possuía filhos biológicos, apenas um filho adotivo, o Moacir, e que acolhe Chico Xavier. Há registros de que era uma mulher muito severa, muito firme, mas expositor muito querido de Fortaleza, Vanderlei Pereira, vem nos dizer que alguém que acolhe um filho alheio para cuidar, certamente tem um bom coração. Mas como era muito católica
e não entendia as visões daquele menino diferente, que dizia ver vultos, luzes, homens e mulheres, a quem ele não identificava, mas os chamava de os seres do arco-íris. A sua madrinha, então, acreditando que a criança estivesse sob a possessão do demônio, batia-lhe com varas de marmelo quase que diariamente. E apesar dele insistir de relatar que continuava vendo os espíritos, ela enterrava um garfo em sua barriga, o que provocou uma séria ferida no pequenino Chico. Ele também iria enfrentar uma outra prova difícil. Quando chorava, iria até o fim do quintal da casa de sua madrinha, e junto de uma bananeira, quando orava, começou a perceber a presença do espírito de sua mãe, que vinha consolar a sua existência dolorida. E um dia, o menino Moacir, que era mais velho que Chico, e que às vezes, triloso, fazia xixi na cama e colocava a culpa no Chico, a sua madrinha, quando ia reclamar, ele não querendo incriminar o primo, dizia que tinha sido o diabo. E tome mais pisa, e tome mais surra de vara de marmelo. Mas um dia também o menino Moacir fica com uma ferida na perna que não sarava. Naquele tempo, 1910, 1915, a penicilina não havia chegado ainda àquela pequenina cidade, não tínhamos o antibiótico, e Dona Rita de Cássia, já sem saber o que fazer, pede o conselho de uma rezadeira, de uma dessas mulheres que têm simpatias, e diz a ela: se uma criança lamber a ferida 3 noites seguidas, a ferida será curada. Ela olha para Chico e pergunta: ele serve? E ela diz: sim, ele serve. Chico sai correndo para o quintal e vai chorar na bananeira. E sua mãezinha diz: meu filho, obedeça a sua madrinha. Mas mamãe, a senhora acha que eu lambendo a ferida vai ficar curada? Não, meu filho, não será por isso. Mas nós colocaremos medicamento espiritual, e como ele vai sarar, sua madrinha vai ficar muito feliz com a sua obediência e não lhe baterá mais tanto. Ela já previa, inclusive, a proteção do braço, que futuramente iria psicografar milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de páginas falando da vida imortal. E Chico, então, é obrigado a lamber feridas da perna do menino Moacir. O Espírito Samuel Lucas, que nos orienta, diz: Nazareno, veja como nós somos. Nós, os espíritas, a partir de qualquer contrariedade, de qualquer crítica, muitas vezes justa e necessária, nós abandonamos completamente a casa espírita, o trabalho, que é a nossa bênção, que é a nossa redenção, e esquecemos que fizeram Chico Xavier, que já era todo amor, toda bondade, toda renúncia, lamber feridas com apenas 5 anos. Mas nós somos melhores do que Chico, né? Nós não podemos receber nenhuma crítica, mas Chico não. Chico tem o dever de lamber feridas. Vejam como nós somos ainda. Então Chico vai dando esse exemplo de humildade, de obediência. É melhor tratado por sua madrinha, que fica feliz, e assim prossegue a sua vida. Vai trabalhar muito cedo, sob sugestão do padre da cidade, que escutava as queixas do menino e não compreendia, dizia tratar-se do demônio, pedia que ele rezasse muito. Chico participava de procissões, às vezes carregando pedras na cabeça, tendo que rezar 1000 ave-marias. E quando estava chegando quase no finalzinho da contagem, espíritos zombeteiros apareciam e ele se distraía e tinha que começar a contar do 0. E o padre, vendo que o pai de Chico
não compreendia muito bem, achava que ele era louco, aluado. Com medo que ele fosse internado em um manicômio, sugere que ele procure emprego na fábrica de algodão, que havia sido recém-instalada em Pedro Leopoldo. E Chico vai trabalhar, ainda muito pequenino, mas assim garante não ser internado, porque como o pai precisava do dinheiro para sustentar a família, não o internou em um hospital psiquiátrico. E seu pai, José, vai casar-se em segundas núpcias. Ele conhece a dona Cidália Batista, uma mulher muito nobre, que aceita casar-se com ele, sim, desde que ele cumprisse o único desejo seu. Qual é? Que você reúna todos os seus 9 filhos para virem morar conosco. E assim eles retornam. Quando Chico encontra a dona Cidália, ela pergunta: Chico, você sabe quem eu sou? Eu sei sim. A senhora é o anjo que minha mãe disse que viria tomar conta de nós. Ela sorri e vai ter mais 6 filhos, totalizando 15 filhos na família Xavier, ajudando a reencarnação, não é? Tão importante para todos nós. Então, Chico agora é amparado quando ela vê aquela criança usando um camisolão e levanta, percebe a ferida dos garfos enfiados em seu estômago e vai dizer que nunca mais ninguém iria bater nele novamente. E começa a entender um pouco, apesar de não compreender os fenômenos espirituais. Então dá apoio e pede para Chico não falar tanto. Mas um dia na escola, quando havia sendo comemorado o centenário da independência em 1922, escolas do Brasil inteiro estavam fazendo um curso de redação. E na hora em que os alunos estão prontos para fazer, Chico vê ao seu lado um espírito de um senhor que começa a ditar a ele o que deveria escrever. Ele vai falar com a professora: olha, dona Rosélia, salvo engano, tem um homem aqui ao meu lado ditando a redação. Ela, sem acreditar: não, então escreva o que ele está dizendo. E Chico começou a escrever. Depois, quando chegam os resultados, ele vai ganhar a menção honrosa do centenário de redação. E os seus amiguinhos ficam sem acreditar: como é que aquele menino conseguiria ganhar esse prêmio tão famoso? E ficam discutindo: não foi você que escreveu? Foi, não foi? Vamos ver se você escreve mesmo. Faça agora aqui no quadro uma redação. Quem é que escolhe um tema? Aí pedem para uma das amigas para escolher um tema, e a Mariazinha, como lembra que seu pai estava fazendo uma reforma, diz: areia. Escreva sobre areia. Chico vai até o quadro, o espírito está a seu lado e começa a escrever: nunca se escarneça da criação. Até um pequenino grão de areia é como um sol refletindo a grandeza do amor de Deus. E ali eles se realmente acreditam que não era Chico quem escrevia. Houve vários relatos, vários fenômenos em sua infância, e até chegar o momento em que sua irmã cai num profundo processo de obsessão espiritual, de influência negativa dos espíritos. Seu pai, já desesperado, sem saber o que fazer, ouvir falar que havia um casal numa cidade vizinha, o casal Perácio, que eram espíritas e que talvez pudessem ajudar. Levam a filha até lá, junto com Chico. Naquela noite, eles fazem uma reunião mediúnica, e naquele mesmo instante, ela pede para que Chico sente à mesa. Toma de um lápis: Chico, você já psicografou? Não, senhora. Naquele instante, Chico vai dizer que o pequeno centro é como se não houvesse mais paredes,
E ele percebe o firmamento, as estrelas, e muitas luzes eram os seres do arco-íris que estavam ali para ajudá-lo, sorrindo, felizes por ele estar naquele encontro. E ele vai psicografar 17 páginas assinadas por um espírito amigo. Naquele momento, Dona Carmen Perácio percebe, numa visão mediúnica, cair uma chuva de livros sobre Chico Xavier. Quando ela fala para ele, ele diz: não, mas eu não mereço que os espíritos distribuam lírios sobre mim. Ele não tinha entendido, mas eram livros, era a missão de Chico, era a psicografia. E a partir dali, sua irmã melhora a pouco e pouco, e naquela mensagem que muitos afirmam ser da mãe de Chico, Maria João de Deus, ela vai dizer: meu filho, estes 2 livros, você deve lê-los, vão ser a grande luz na sua vida. Tratavam-se de O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Chico, então, com 17 anos, conhece a doutrina espírita e vai, junto com seu irmão José Xavier, e vão fundar um centro espírita na pequenina Pedro Leopoldo, e intitulam-no de Centro Espírita Luiz Gonzaga. Vão começar a atender, a psicografar. Dona Carmen e seu marido participam, mas em pouco tempo eles têm que viajar, mudar de cidade, e Chico vai ficar praticamente sozinho, porque seu irmão José Xavier também tinha compromissos, e havia noites que ele estava sozinho dentro da casa espírita. E quando ele pensa em parar as atividades, Emmanuel lhe aparece e diz: Chico, por que você está parando? Mas Emmanuel, mas nós espíritos, Chico, nós também precisamos escutar o Evangelho. E ele vai ficar durante muito tempo lendo e estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, falando para os desencarnados. E as pessoas passavam, achavam que ele estava ficando louco, porque viam não somente falando sozinho, entre aspas. E assim a vida de Chico vai caminhando. Quando ele está com 21 anos de idade, num dos locais que ele gostava muito de repousar, às margens de um açude, ele vê uma luz, percebe a iluminação em formato de cruz, e um homem muito belo, vestido como um sacerdote, lhe aparece. E lhe pergunta: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não o desampararão, mas para isso você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir isso? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são eles? Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina, é claro. Quando vemos essa passagem, meus amigos, temos que compreender que não é a regra para nós hoje. Aliás, o nosso modelo não é Chico Xavier, mas nos ensina o Livro dos Espíritos que Deus ofereceu um ser perfeito para servir de modelo e guia para a humanidade, que é Jesus de Nazaré. Então Jesus é o nosso modelo, e Chico, sim, claro, é uma referência para nós, mas temos que ver que Emmanuel não revogou o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, nem ao próximo como a si mesmo. Ele estava falando para o Chico, que já era todo amor, toda bondade, toda renúncia. Então, na casa espírita, não significa que a disciplina vai estar antes do amor. Não, não. O amor está em primeiro lugar. E a disciplina, claro, é muito importante. E o próprio Chico deve ter solicitado um orientador espiritual rigoroso, que muitos acreditam ter sido seu pai. Quando nós lemos os romances de Emmanuel, no livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus Cornélius, e Chico seria Flávia, a sua filha doente,
curada por Jesus a pedido de Lívia. Vejam que ele pede um orientador firme, por quê? Porque com muita disciplina ele poderia dar conta da missão grandiosa que ele abraçou, de nos deixar, hoje se estima, cerca de 451 livros, obras sociais e trabalho infatigável e talvez incomparável, meus amigos. Se ele não tivesse disciplina, ele não daria conta. Então, como a cada um segundo suas obras, quanto mais disciplina nós tivermos, mais nós vamos produzir e mais será melhor para nossas vidas. Mas vejam que o Espírito Samuel Lucas vem nos dizer, Nazareno, as 3 disciplinas mais importantes não são a do horário ou da assiduidade, não. Tudo isso é muito importante. Mas as 3 disciplinas mais graves são: a primeira é a disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos, não é? E orai a fim de não cairdes em tentação, ensinava Jesus. A disciplina segunda, a do falar, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação, ensinava Paulo. E a terceira disciplina, a disciplina do agir. Fazer aos outros tudo aquilo que gostaríeis que vos fizessem. Então essas 3 disciplinas são mais importantes do que a disciplina do horário, que deve ser observada, claro, porque muitos companheiros têm compromissos, têm que pegar condução, moram longe da casa espírita, enfim. Mas vamos ver que no livro dos Médiuns, no item 333, os espíritos dizem a Allan Kardec que aqueles espíritos muito ligados a horários predeterminados não são espíritos elevados, e que os bons espíritos prosseguem no trabalho no bem quanto tempo seja necessário. Então vamos ter a disciplina, sim, mas sempre com o amor. Chico então aceita a missão, e lhe é dito que eles iriam escrever livros, e Emmanuel diz: Chico, nós vamos começar com uma série de 30 livros. E ele fica pensando que não tinha dinheiro para comprar nem um lápis. Como é que eles iam escrever tantos livros? Onde que eu arrumaria esse dinheiro? E Chico fica pensando: será que papai vai ganhar, vai tirar na loteria? Não é? Porque ele vendia bilhetes de loteria. E Emmanuel diz: não, Chico, sorte grande é poder trabalhar para Jesus. Os recursos virão de fontes inesperadas. E assim começa Chico psicografando ao lápis, e vamos ter uma produção de 30, depois mais 30, depois 60, depois produções de 100 em 100, deixando-nos 451 obras maravilhosas, dos mais diversos estilos: poesias, crônicas, cartas, psicografias, mensagens, enfim, histórias para as crianças. Milhares de espíritos psicografaram através de Chico Xavier. Então Chico foi um desses médiuns raríssimos, porque aqui na Terra, sendo um mundo de expiação e provas, um mundo ainda de espíritos muito materializados, a nossa mediunidade é muito rudimentar, muito simplesinha, muito atrapalhadinha. Tanto que quando Allan Kardec pergunta em O Livro dos Médiuns qual seria o conceito do médium perfeito, os espíritos respondem: perfeito não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer no máximo bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. Nazareno e Chico Xavier foi enganado também. E ele perguntou: Emmanuel, por que você permitiu que espíritos me enganassem? Para que você saiba que não é infalível e guarde sempre a humildade. Então Chico veio nos trazer tantas informações, tantas lições para a nossa vida. E ele, meus amigos, também veio nascer aqui no Brasil. Por quê no Brasil? E alguns amigos do movimento espírita, até bem pouco tempo, estavam discutindo se Chico era ou não era a reencarnação de Allan Kardec. Companheiros maravilhosos dizendo que sim, que era, e outros dizendo que não, absolutamente, que ele era muito diferente de Kardec.
E o Espírito Samuel diz: Nazareno, não é importante saber se Chico foi ou não foi a reencarnação de Kardec. A pergunta que vocês deveriam estar se fazendo é por que a espiritualidade nos enviou Francisco Cândido Xavier depois de Allan Kardec. Vocês concordam que Chico foi o grande divulgador do Espiritismo? Por que o Brasil é o maior país espírita do mundo? Por causa de Chico Xavier, não é? Eu viajo ao exterior, eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra na Dinamarca, porque cearense tem um plano de dominar o planeta. Nós estamos espalhados, vocês encontram cearense em toda parte, até no Japão. E eu sempre quis ser um palestrante internacional. Sobral é uma cidade lá do Ceará. E quando eu fui visitar a minha irmã no seu casamento, fui visitar os centros espíritas, me ofereci para fazer palestras, e as pessoas perguntaram: Nazareno, por que o espiritismo cresceu tanto no Brasil, que não é tão desenvolvido assim, e cresceu pouco na França, onde nasceu? Eu disse: olha, eu não sei a resposta, mas eu acredito porque Kardec só teve 14 anos para conhecer a doutrina espírita, aos 55 anos de idade, desencarnar com 69, né? Tem que escrever milhares de páginas a bico de pena, correspondendo-se com dezenas de países, separando o joio do trigo, para nos trazer essa terceira revelação maravilhosa. Então, ele não teve tempo para divulgar, não era a sua missão. E os espíritos, vendo que aqui no Brasil nós tínhamos um solo fértil para essas novas ideias, talvez por conta dos grandes karmas coletivos que a Europa toda possui, em virtude das muitas guerras, das torturas, da Inquisição, das cruzadas, eles escolheram então um país jovem como o Brasil, e aqui reencarnaram Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, reencarnaram Eurípides Barçanufo, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça, Francisco Peixoto Lins e, sobretudo, a estrela Francisco Cândido Xavier, que com 92 anos de idade, 75 de espiritismo, foi o maior divulgador da doutrina espírita em todo o planeta, com os livros, mas também com o exemplo, que como ensinava o Sol de Assis, as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Eu tenho uma certeza que se Chico tivesse nascido na França, a França seria o maior país espírita do planeta, eu não tenho a menor dúvida. Mas parece que a programação de Humberto de Campos, citada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que aliás alguns espíritas não aceitam e nós temos que respeitar, era de fato que o Brasil tinha essa missão. E aqui nós temos o maior país católico do mundo, onde as igrejas pentecostais e neopentecostais crescem a olhos vistos, e onde temos a maior nação espírita da terra. O Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é do Evangelho segundo o Espiritismo, mas do Evangelho. Então, Chico, com seu exemplo, veio transformar e nos ensinar tantas vidas. Então, ele veio depois de Kardec, porque nós tivemos muito conhecimento com o codificador, e talvez muitos de nós estivéssemos, como eu reconheci que estava mais orgulhoso depois que eu me tornei espírita do que quando eu era ateu. Fui ateu durante 12 anos, e graças à amiga depressão, fui resgatado para buscar a espiritualidade novamente. Amanhã nós vamos falar sobre depressão e Jesus, o maior psicólogo do mundo. Então, Chico veio para nos ensinar a humildade, a caridade e o trabalho. Aliás, a tríade kardeciana: trabalho, solidariedade e tolerância. Porque muito conhecimento sem amor pode nos transformar em tiranos, ensinava Emmanuel. Então Chico veio ensinar a humildade. Era exageradamente humilde, de maneira até a chamar muita atenção das pessoas, não é? Não era essa a característica mais marcante do Chico? E que coisa melhor do que a humildade para conquistar a simpatia das pessoas, não é? Então foi o divulgador por excelência, através não só das palavras, mas do exemplo de sua vida. Vejam que às vezes até ele constrangia as pessoas, porque
Ele certa vez estava dizendo que ele era um verme. E as pessoas pensavam, mas Chico, um verme também não é uma coisa asquerosa, não precisa exagerar. E vinha Emmanuel e dizia, Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme não, viu? E Chico, por que, meu irmão? Porque o verme, ele escava o solo, arejando, permitindo a fixação do nitrogênio nas raízes das plantas. O verme cumpre muito bem a sua missão, Chico, e não somos todos nós que cumprimos a nossa tarefa tão bem como o verme cumpre o seu dever. E Chico disse, uai, meu irmão, e passou a se declarar um subverme. Então ele veio nos ensinar a humildade. Outra vez ele estava em Uberaba e uma senhora foi ter com ele, Chico, como você é maravilhoso, Chico. Quantas mães você já consolou, quantos espíritos nobres vêm até nós, graças às suas mãos, e falando, e falando, e falando, e ele todo envergonhado, disse, sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco, se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o cisco de Deus, não é? Era o cisco de Deus. Então ele veio nos ensinar a humildade e a caridade em ação, para que a gente não virasse os novos doutores da lei dos tempos modernos, julgando, condenando, dizendo quem está certo, quem está errado. Não é essa a nossa missão aqui na terra. Estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos. Estamos aqui para aprendermos a amar, para servir. Então Chico veio ensinar a prática e a humildade. Nazareno, então tem que andar todo desarrumado, com cabelo desgrenhado? Não, isso não é humildade, isso é desleixo muitas vezes, não é? Alberto Almeida, o expositor muito querido lá do Pará, que é médico e psicoterapeuta, ele diz que quando alguém chega no seu consultório com a roupa toda amarrotada, com o cabelo desgrenhado, ele diz, olha, essa pessoa não está bem, essa pessoa não está em equilíbrio, porque vestir-se adequadamente é um sinal de bom senso, e Allan Kardec foi o bom senso encarnado em sua época. Então, claro que a gente não vai para o trabalho social em meio a pessoas muito simples, não é? Ostentando joias, roupas de grife, não. Mas vestir-se adequadamente. Allan Kardec vestia-se de maneira adequada. Bezerra de Menezes, nós temos as fotos todas, ele sempre bem vestido, profissão de médico, vereador, deputado geral. Eurípides Barçanufo, sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos. E Chico Xavier sempre de paletó e gravata, doados muitas vezes, emprestados, mas vejam que a humildade, né? Assim como o reino de Deus, não vem com aparência exterior. A humildade verdadeira é nós sabermos que estamos reencarnados em um mundo de expiação e provas e que, portanto, estamos ainda imperfeitos, que temos um passado de muitos compromissos, que temos débitos a reparar e que trazemos ainda muitas imperfeições, e isto sim é humildade. Então Chico veio nos ensinar a não sermos os donos da verdade. Uma verdadeira procissão de ecumenismo ele nos deixou, tanto que uma vez um repórter da cidade foi entrevistá-lo e dizer, Chico, vocês espíritas devem estar muito felizes, não é? Porque nós recentemente soubemos que fechou aqui em Pedro Leopoldo uma igreja católica e também um templo protestante. E Chico disse, não, meu amigo, nós estamos muito tristes, porque toda vez que se fecha uma igreja, nós temos que abrir um presídio ou um manicômio, mostrando que o Espiritismo, então, meus amigos, não é uma religião a mais. E aliás, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo não veio combater as religiões, mas fortalecê-las. E Divaldo Pereira Franco vai nos dizer que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos. Então, lá no Extremo Oriente, nós precisávamos certamente da mensagem do budismo, do confucionismo, do hinduísmo, do shintoísmo, do brahmanismo e de tantas outras doutrinas que nos falam também acerca da reencarnação. No Oriente Médio, a mensagem do profeta Maomé, e no Ocidente, as milhares de denominações cristãs, entre elas, o Espiritismo. Então, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, ensinava Leon Denis. Quando Allan Kardec pergunta se o Espiritismo se tornaria crença comum, os Espíritos respondem que sim.
porque seus princípios, suas leis estão na natureza, mas que ele enfrentaria não uma luta de convicções somente, mas sobretudo de interesses. As pessoas não querem se espiritualizar, não querem lutar contra o egoísmo, não querem se melhorar nesta vida, querem apenas gozar. Então é muito mais uma questão de interesses do que de filosofia e de convicções. Então ele é ciência, é filosofia e é também religião, e Emmanuel vai nos dizer que é neste ponto que o Espiritismo tem a sua maior grandeza, é no aspecto religioso, quando nos liga ao Criador, quando nos orienta no caminho da perfeição. Então, meus amigos, o nosso querido Chico veio nos trazer muitas lições. Ele, como ainda jovem, vai adoecer da vista, um problema no cristalino, que sangrava muito, além de estrabismo, ele trazia um olho muito enfermo, sangrava, tinha que colocar muita medicação, e ele dizia que aquela doença era sua bênção, porque assim ele respeitava a dor alheia, e que lhe dava sempre mais humildade, e mesmo praticamente cego de um olho, ele vai continuar trabalhando e psicografando. Mas dizem que um dia ele estava psicografando o receituário mediúnico de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e depois de terminar, Dr. Bezerra retira-se do recinto. Ele tem ao seu lado agora o espírito Antônio Flores, e começa o Correio do Além, a psicografia de consolo para as mães e filhos e parentes que iriam receber notícias de seus entes queridos. Mas naquela noite os seus olhos estavam doendo muito, e ele, não resistindo mais, e diz: irmão Flores, peça a doutor Bezerra que venha me ajudar, porque eu não estou mais aguentando de dor. O mensageiro parte velozmente, e em poucos instantes, dentro de um clarão, surge a figura amorável do médico dos pobres, o apóstolo da caridade. E ele pergunta: Chico, por que você não nos falou que seus olhos estavam doendo? Eu teria lhe aplicado um passe. Ah, doutor Bezerra, eu não mereço. Mas por que, Chico? Porque eu sou apenas uma besta, tentando cumprir a sua tarefa. E Bezerra sorriu e disse: mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ah, doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus, vem cuidar da besta Chico Xavier. E ele então, na verdade, a sua maior característica não era a humildade, era a alegria. As pessoas que conviveram com Chico são unânimes em dizer isso. Ele adorava contar causos, histórias, piadas singelas, e gostava de estar com o povo, de falar com as pessoas. A sua vida era uma vida difícil, de muitas lutas, de muitas perseguições, de encarnados, de desencarnados, inimigos da doutrina espírita, e ele, ainda assim, mesmo dizendo que não houve um único dia que ele não houvesse chorado, ele estava sempre sorrindo. E quando lhe perguntavam: Chico, qual é a sua maior alegria? Ele dizia: a minha maior alegria é ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada, esse instrumento de serviço para ajudar tantos irmãos encarnados e desencarnados, conquistando amigos no mundo espiritual, abjurando, negando a mediunidade, quando ela é uma ferramenta que está a serviço de nós mesmos e de nossos irmãos. Perguntaram um dia: Chico, qual foi o momento mais importante da sua vida? E ele vai dizer que um dia ele tinha um compromisso muito importante, que estava dirigindo-se para o ponto de ônibus e tinha que chegar na hora exata. Há duas versões, uns dizem que havia um novo emprego sendo ofertado e ele tinha que chegar na hora exata sob pena de perder a vaga, e outros dizem que era um compromisso, que ele haveria ter que assinar alguma coisa importante, e que se perdesse aquele ônibus, iria ter graves problemas. E quando ele está ali na parada, já o ônibus se aproximando, ao longe ele vê uma criança que vem correndo e gritando: seu Chico, seu Chico. Ele fica em dúvida se toma um ônibus ou se espera a criança,
e decide naquela hora deixar o ônibus ir e esperar a criança chegar. Quando a criança chega, ele se abaixa e diz: o que foi, meu filho? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Chico sorriu e disse: então não dê um, dê vários. E a criança havia trazido uma dessas florzinhas que a gente encontra nos canteiros das calçadas e disse: seu Chico, eu trouxe uma rosa do jardim do céu para entregar ao Senhor. Ele sorriu e naquele momento ele percebeu que realmente viera à terra para dedicar-se a atender os sofredores, aos desamparados, às crianças, que isto era a sua missão, a sua prioridade. Perguntaram também: Chico, qual o seu maior sonho? O meu maior sonho era se eu pudesse morar numa cidade que ninguém me conhecesse e que eu pudesse trabalhar ajudando a mães solteiras, as jovens grávidas, ajudando a maternidade, cuidando dos seus irmãos, cuidando dos seus irmãos por parte de Dona Cidália, que aliás desencarna quando ele tem apenas 17 anos, órfão 2 vezes de mãe, e o seu braço direito, José Xavier, desencarna também, deixando sua esposa e 2 filhinhos pequenos. Mesmo assim, Chico prossegue. E quando um dia ele está chorando muito, Emmanuel pergunta: Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê? A nossa irmã, a esposa de José Xavier, viúva, com 2 filhos pequenos, ela foi internada no hospital psiquiátrico. E Emmanuel diz: é verdade, Chico, é lamentável. Mas, Chico, imagine que a terra é o palácio da justiça. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida. Então, Chico, era a expiação da nossa irmã passar por esse período? E eu nunca vi você chorando por nenhuma das outras 200 enfermas do manicômio. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Feitosa, da dor Soares. E aí Chico enxuga as lágrimas e vai atender a todos. Vai cuidar dos seus filhinhos. Um deles havia nascido surdo-mudo, cego, com paralisia cerebral. Uma criança muito doente e que Chico cuidava, que chorava muito, era muito perseguido por entidades do mundo espiritual. E Chico, enquanto balançava o berço com uma mão, psicografava com a outra, varando as madrugadas. E ele vai dizer que aquela criança foi sua bênção, sua salvação, porque se não fosse ela, ele estaria no meio da rua, e Deus sabe fazendo o que no meio da rua. Se afeiçoa àquela criança, se comunicava com ela somente por pensamento. E quando ela desencarna com apenas 13 anos, Chico sofre muito de saudade. Muitos anos depois, ela vai lhe aparecer, o menino, um jovem, belo, e vai dizer que ele tinha muitos compromissos no mundo espiritual e que aquela reencarnação era um alívio, era uma bênção para ele, porque ali ele estava deformado, os seus inimigos não o reconheciam, mas mesmo desencarnando cedo, ainda teve que ficar 30 anos no mundo espiritual, numa localidade recluso, como se fosse uma prisão. E no dia que ele é solto, a primeira pessoa que ele deseja visitar era o seu tio Chico, e estava ali para agradecer a ele todo o amor, todo o carinho. Vejam, meus amigos, que o Espiritismo não oferece privilégios para ninguém. O Espiritismo vai nos dar consciência de que a Terra é um mundo de expiação e provas. E expiação, o que significa expiação? Quem pode me ajudar? Eu estou falando com os encarnados. Aqueles que estão acordados ainda, não é? Expiação com X, não é? Expiação
Segundo o dicionário, significa cumprimento de pena, como a gente estivesse cumprindo uma sentença num presídio. Significa também purificação ou depuração. E nós vamos ver muitos espíritos fazendo uma analogia à terra, dizendo que ela é um presídio. Em O Céu e o Inferno, alguns espíritos dizem a Allan Kardec que a terra já é uma espécie de purgatório. E é claro que ela é um templo, ela é uma escola, ela é um hospital, uma oficina de trabalho e também um lar. É um presídio tão belo que a gente nem acredita que está num presídio, não é? Porque é a prisão de Deus. Porque temos crianças, temos rosas, temos passarinhos, temos o amor das mães, temos as praias do meu querido Ceará. Não parece um presídio, não é verdade? Não parece mesmo? Porque é o presídio do amor, é o presídio de Deus. Mas o Espiritismo vai nos dar essa lição, compreendendo o que Jesus nos disse há 2000 anos: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Não vos dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos avisa que teríamos dificuldades, sofrimentos e expiações aqui na terra. E nós no Espiritismo, sim, vamos ter alívios, vamos ter curas, vamos ter muitas maneiras de nos melhorar e sermos ajudados pelos bons espíritos, mas muitas vezes teremos expiações, como Chico teve, algumas delas, como a sua família teve, e muitas vezes bênçãos também que a gente nem compreende. Quando José Xavier morreu, Chico vai perguntar a Emmanuel, e ele diz: Chico, foi concedido uma bênção a José Xavier, porque ele tinha que ficar internado no hospital psiquiátrico durante 11 anos na sua atual existência. Mas como ele fez muito bem, ajudando lá no centro espírita, recebendo muitos obsediados, dirigindo o centro, pedindo para as pessoas aguardarem enquanto você trabalhava, atendendo aos necessitados, lhe foi concedido a bênção da desencarnação e ele não passar por essa prova. Olha que coisa curiosa, que a gente não compreende, acha que é um mal, e os espíritos vão dizer que a morte de um ente querido, na verdade, é uma libertação, que deveríamos ficar felizes por aqueles que retornam ao mundo espiritual, porque já cumpriram a sua sentença, não precisam mais ficar aqui no presídio. Mas a gente é egoísta, né? Quer que ele sofra aqui conosco também. Claro que vamos chorar de saudades, é natural, mas com confiança em Deus. Então Chico veio trazer muitas lições, muitos exemplos. E quem sabe aqui, qual é a água mais importante da casa espírita que Chico nos ensinou? A água mais importante. O pessoal aqui é sempre tímido assim, Abigail? É? Nossa, o povo lá no Ceará fala tanto. A água mais importante da casa espírita é a água da paz. Quem conhece aqui a água da paz, levante a mão, por favor. Só uma alma se salvou? Chico estava em Uberaba e uma senhora foi ter com ele, disse: Chico, eu não aguento mais, pergunte aos espíritos o que é que eu devo fazer, porque eu brigo muito com meu marido, eu não suporto mais, eu não sei mais o que fazer, a minha vida está um caos. Ele briga comigo, mas também eu não fico por baixo. E Chico perguntou, Maria João de Deus, sua mãe, aparece e diz: Chico, diga à nossa irmã que ela use a água da paz e vai resolver o problema dela. A senhora saiu feliz da vida, foi até a primeira farmácia, disse: o senhor tem água da paz? O quê? Ninguém sabia do que se tratava. Ela foi até o supermercado: o senhor tem água da paz? O gerente não sabia, ninguém sequer sabia. Ela liga para São Paulo, ninguém sabe. Ela consulta na internet. Já é a versão moderna da história, não é? É para deixar uma outra lição de que quem conta um conto sempre altera um ponto, né? Não consultou a internet, não. É a versão moderna da história.
E aí retorna chateada, diz: mas Chico, que espírito é esse que me manda utilizar a água da paz e eu não encontro ela em lugar nenhum? Maria João de Deus vem, diz, sorrindo, e diz: Chico, diga para a nossa irmã que a água da paz é água comum, água potável, que tem na casa dela. No momento da discussão, ela coloque uma colher de água na boca, não engula e não cuspa fora, e permaneça com a água na boca até o fim da discussão. Bom, quando ela vai ficar com a boca cheia, não vai poder falar, não é? Vai calar, e quando não quer, dois não brigam, meus amigos, é verdade. Então, Chico veio ensinar a água da paz. É muito importante na casa espírita, não é? Às vezes a gente escuta uma fofoca, e em casa pequena, em cidade pequena, as notícias vão rápido, né? Então, quando vocês ouvirem alguma coisa que não saibam se é verdade, que não é uma coisa útil de ser dita e que não é uma coisa boa, os 3 filtros que dizem que Sócrates ensinava, não divulguem. Porque na hora que a gente divulga o mal, a gente está dando forças para ele, estamos multiplicando o mal. E por isso Jesus nos diz: não resistais ao mal, mas quando alguém te bater numa face, oferece-lhe também a outra, ou seja, paga o mal com a outra face, que é o bem. Então, quando a gente escutar uma fofoca na casa espírita, mesmo que vocês digam que seja fofoca fraterna, não é? Que tem essa tal de fofoca fraterna, não divulguem. Então, saber calar diante da maledicência, porque as mulheres são espíritos muito nobres, diz o Espírito Samuel. Nazareno, elas aprendem muito quando elas são mães, quando elas são tias, quando elas são avós, quando elas cuidam de crianças nesta ou em outras vidas. As mulheres aprendem o amor incondicional, que é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na terra. Mas tem um defeito, em que elas perdem toda a vantagem que tem em relação aos homens. E que defeito é esse? Uma tal de fofoca. Eu falei isso numa casa espírita, né? E tinha uma senhora lá atrás, levantou o braço e disse: Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Eu disse: minha senhora, Kardec explica, certamente foi mulher na reencarnação passada. É brincadeira, não é, pessoal? É só para espantar um pouco o sono, descontrair um pouco a musculatura, não é? Tem muito homem fofoqueiro mesmo, né? Então Chico veio nos ensinar a água da paz, e veio nos ensinar o exemplo de renúncia, não é? Não teve família, não teve dinheiro, doou todos os direitos autorais dos seus livros para instituições de caridade, para instituições espíritas, né? 88 dos seus livros foram doados para a FEB, e a FEB pôde produzir, né, todo um grande manancial de bênçãos de livros, né, através do trabalho e a manutenção proporcionado por Chico Xavier. Então Chico veio ensinar muitas coisas, a humildade, elogiava todas as pessoas, não é? Tinha bons olhos, porque no movimento espírita ninguém pode elogiar ninguém, não é? Que parece que é pecado, coisa errada. E Chico elogiava todo mundo, sempre falava bem. A pessoa podia ser o cão, ele dizia: olha, você tem muita luz. Estimulava as pessoas, dava o bom exemplo, a boa palavra. Então vejam que coisa curiosa. E Jesus nos falava isso, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Ou seja, quando a gente tem os olhos do bem, quando a gente vê a bondade nos outros, não é? É um sinal de elevação. Então ser ingênuo muitas vezes é um sinal de bondade, e Chico tinha essa bondade no seu coração. Apesar do ataque de muitos, inclusive de amigos espíritas, ele jamais se defendeu. Uma vez um palestrante foi ter com ele e disse: Chico, estão falando calúnias a seu respeito. Chico, a verdade deve ser dita, doa em quem doer. E ele, todo encolhidinho, apenas psicografou: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor.
Mas o que é que a gente faz? A gente pega um barril da nossa verdade relativa, não é? Ainda imperfeita, porque não somos espíritos puros, não detemos toda a verdade e arremessamos sem nenhuma gota de amor para o nosso companheiro, para o nosso irmão. Então Chico sempre foi generoso com todos. E quando perguntaram a ele: Chico, qual é a matéria que Emmanuel é mais exigente? Ele dizia: no trato com o semelhante. Ou seja, no trato com as pessoas. Essa é a matéria que Emmanuel é mais. Então Chico vai nos trazer muitas informações, muitos exemplos, muitos livros, e passar por uma grande aflição também, porque o primeiro livro que ele vai psicografar, Parnaso de Além-Túmulo, é um grande escândalo na época. Quando o Brasil valorizava a poesia, os grandes escritores eram cultuados, Chico vai escrever mais de 40 poesias de poetas brasileiros e portugueses, com todo o seu estilo, com toda a sua riqueza, com toda a beleza, trazendo obras como Castro Alves e tantos outros nomes venerandos da poesia. E é um grande escândalo. A FEB publica o livro, e Monteiro Lobato, que posteriormente se tornaria espírita, vai dizer que Chico Xavier deveria ganhar um assento na Academia Brasileira de Letras. E Humberto de Campos, o maior cronista que o Brasil já conheceu, ao analisar as poesias de Chico Xavier, vai dizer que estavam ali os estilos de todos aqueles poetas e que ele deveria merecer vários assentos na Academia Brasileira de Letras. Desencarna Humberto de Campos, e pouco tempo depois ele vai psicografar através das mãos abençoadas de Chico, e vem trazer agora as suas crônicas de Além-Túmulo e tantas outras. E a família, ao saber do grande sucesso dos livros de Humberto de Campos, entra com processo querendo os direitos autorais, entra contra a Federação Brasileira e contra Chico Xavier. E Chico, coitado, pobre, humilde, se assusta com a notícia, mas era na verdade, como ele sempre nos disse, que o mal é sempre o bem que a gente não reconhece a princípio. Do mesmo modo que no Auto de Fé de Barcelona, onde se queimou cerca de 300 livros espíritas na Espanha, e despertou o interesse de toda a população, todos quiseram saber que livros eram aqueles, e foi uma grande divulgação do espiritismo também. O caso Humberto de Campos foi uma grande divulgação para a doutrina espírita. E o venerando juiz, ao trazer a sentença, vai dizer que a produção dos mortos não pertence à família, e dá ganho de causa à Federação Brasileira. Mas foi um escândalo muito grande. Outras informações, por outro lado, seriam muito interessantes. Várias pessoas foram salvas de condenações, absolvidas criminalmente, graças a psicografias do suposto espírito assassinado, que trazia todas as informações desconhecidas do médium. E como Chico tinha a faculdade da psicografia mecânica, do espírito tomar da mão do médium, dos seus centros de força, e desenhar a sua letra, inclusive, a assinatura poderia ser reconhecida firma. E nós temos inclusive trabalhos publicados de peritos em grafoscopia, atestando a qualidade, a veracidade das assinaturas dos espíritos por Chico Xavier. Claro que nem todos assinavam assim, porque dá muito mais trabalho para o espírito, como nos ensina o livro dos médiuns, sobre as faculdades de efeitos físicos e os médiuns de psicografia. Então, nós temos esses casos de absolvição por cartas dos mortos defendendo os acusados. Também uma grande repercussão e uma grande lição para todos nós. Chico Xavier, numa campanha que ficou muito conhecida pelo trabalho de Augusto César Vanucci, que da época era da Rede Globo de televisão, é indicado para o Prêmio Nobel da Paz. E vão ser colhidas cerca de 10 milhões de assinaturas,
E ele só não ganha o prêmio porque naquele ano a ONU escolhe uma instituição para receber o Prêmio Nobel da Paz. E Chico vai dizer: nós não ficamos com o Nobel da Paz, mas o Prêmio Nobel, mas ficamos com a paz do prêmio, porque foram seus amigos que o ajudaram. Então ele foi escolhido também o mineiro do século, concorrendo com entidades muito respeitadas e queridas como Pelé, Edson Arantes do Nascimento, Juscelino Kubitschek, o presidente, criador de Brasília, não é? E tantos, o Santos Dumont, o pai da aviação. E ele, numa enquete, é escolhido mineiro do século. Mas ele era querido mesmo, meus amigos, não era por ser médium tão somente. Chico era amado por católicos, por evangélicos, por budistas, porque era bom. Ele não era um anjo, mas foi um homem que viveu como anjo aqui na terra, nos dizem alguns dos seus biógrafos. E não, ele veio nos ensinar o trabalho no bem. E um dia, um repórter vai entrevistar Chico quando ele estava naquelas imensas filas que se aglomeravam para vir beijar sua mão, e ele beijava sempre a mão das pessoas. Aliás, um amigo de Fortaleza, médium de efeitos físicos, vai dizer que depois de receber um beijo do Chico, a sua mão ficou cheirando a rosas durante 3 meses consecutivos, apesar de lavá-las diariamente. E ali eles distribuíam pães, algumas moedas, dinheiro que era doado pelos voluntários. E um repórter de televisão chega e diz: mas senhor Chico Xavier, o senhor acha que vai acabar com o problema da fome distribuindo alguns pães e algumas moedas? Ele disse: é verdade, meu irmão. Para resolver o problema da fome do mundo, nós precisaríamos de esforço de toda a sociedade. Mas imagine uma casa pegando fogo. Enquanto os bombeiros não chegam, não nos é lícito jogar alguns baldes de água de modo a combater o fogo? É lícito, meus amigos. É importante. É nossa obrigação. O trabalho no bem, a caridade, é a maior bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Porque qual foi a única coisa que Jesus nos pediu para saber quem passaria à direita as ovelhas ou à esquerda os cabritos, quando o homem, filho do homem, retornasse em toda a sua glória, em todo o seu esplendor? Qual foi a única coisa que ele nos pediu? A caridade. Tive fome e me deste de comer, tive sede e tu me deste de beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, estava peregrino e tu me hospedaste. Então Jesus pediu tão somente caridade. Não pediu para virar anjo, para virar santo, porque a natureza não dá saltos, um passo de cada vez. Pediu apenas o bem. E os Espíritos vão acrescentar na questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E eles vão nos dizer que benevolência para com todos, ser bom para todos, indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para os defeitos dos nossos irmãos, porque nós também precisamos de descontos, e o perdão das ofensas. Esta é a caridade moral. Não é somente a caridade material que importa, porque nos disse Divaldo Pereira Franco que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não, a fome, a desnutrição, não é esta a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o orgulho, o egoísmo, a indiferença, a maledicência, todos os nossos defeitos morais, porque a miséria social é consequência da miséria moral. No dia que nós tivermos uma sociedade mais justa, menos egoísta, mais fraterna, nós não teremos tantas desigualdades. Então esta é a missão do Espiritismo. E por isso nós vamos entender, quando Emmanuel nos ensina no livro Estude e Viva, que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então nós divulgarmos essa doutrina consoladora, levarmos a mensagem de Jesus,
O Evangelho redivivo para tantos corações aflitos, desesperados, necessitados de consolo, de esperança, de fé. Quantas pessoas mergulhadas nas drogas, nos vícios, nas obsessões, que nós podíamos estar levando a mensagem consoladora de Jesus, explicada pelo gênio Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso querido Allan Kardec. Então Chico vai nos ensinar o bem. Era louco pelos animais. Nós temos a história de Brinquinho, do Cão Lorde, do Pretinho, da Cadela Boneca e tantos outros. E ele dizia que era o amor pelos animais que ainda o mantinha aqui na terra, porque ele estava mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Brincava sempre e nos deixou tantas lições. Que pena que o tempo é curto para nós contarmos todas elas. Mas vejam que Chico, certo dia, está no quintal onde havia uma plantação de hortas e as formigas estavam devorando os legumes. E quando ele sabe que vão aplicar veneno, ele vai até lá, junto do formigueiro, se abaixa e vai conversar com as formigas e vai dizer: minhas irmãs, vocês têm que sair daqui, porque vão comprar veneno e vai haver um verdadeiro formigicídio. E dizem que as formigas foram embora. Algumas ficaram e perguntaram: mas Chico, e aquelas que ficaram? Tinha umas que eram subversivas mesmo. Mas o seu amor era tão grande que ultrapassava os outros reinos. Os animais oravam com ele no seu quarto, faziam o evangelho no lar, em sua casa, eram muitas vezes mais evangelizados que muitos de nós, e ele guardava sempre o amor pelos animais. Então Chico foi esse exemplo. Como outro Chico, o de Assis, tinha aquele amor pelos animais, pelas plantas, pelas flores, o irmão Sol, a irmã Lua, as irmãs estrelas. Chico Xavier, um homem chamado amor. E mesmo criticado, atacado, uma vez quando ele estava ficando mais famoso e foi convidado para o Pinga Fogo, 1971, na antiga TV Tupi, batendo todos os recordes de audiência de toda a história, um programa que era para ter pouco mais de 1 hora, dura 4 horas, porque os índices de audiência nas alturas, todos queriam saber quem era aquele homem que já houvera escrito cerca de 100 livros psicografados. E aí ele vai encantar a multidão respondendo perguntas, sendo sabatinado por muitas pessoas. E aí Chico, que coitadinho, né? Não era coitadinho, não, era proteção, pessoal. Nascer feinho é proteção, não é? A prova da beleza é muito difícil. Na verdade, a gente vir feinho é proteção. Nascer que nem eu, assim, lá no Ceará, com essa cabeça gigantesca, não é? Baixinho, careca, não é? Gordinho, é proteção. Enquanto que, se nós analisarmos, né, os verdadeiros missionários, eu não, mas Chico, ele era mulato, estrábico, baixinho, tinha pouco cabelo encaracolado e acabou ficando careca. E vamos ver tantos outros missionários, como Francisco de Assis, dizem que era feio de doer. Francisco de Assis. Madre Teresa de Calcutá também não era bonita, né? Irmã Dulce, fisicamente, nenhum deles era belo. Mas nós sabemos que é proteção para que o Espírito cumpra a sua missão. Então quem não é muito bonito, está lá tranquilo, né? Está protegido do assédio, dos apelos do mundo também. Então, como ele foi para o programa de televisão, ele resolveu colocar uma peruca. E a informação do filme, né, é uma licença poética, não foi daquele jeito não. Diz que na verdade quando o Chico foi colocar a peruca, Emmanuel o estimulou a colocar. E disse: Chico, você não tem o direito de enfeiar o planeta. Porque no filme fica parecendo que Chico era vaidoso, não era não. E aí ele vai encantar as multidões no Pinga Fogo, né, convidado mais uma vez, aplaudido de pé pela multidão que se aglomerava para escutar aquele homem falando de maneira simples, suave, contando coisas singelas. O caso do avião, tão engraçado, né? Que vocês se recordam, e que no filme nós temos lá a narrativa, e que de fato ele fica apavorado mesmo, né? Vê o avião que estava com um fenômeno chamado vento de cauda,
E o avião começa a fazer piruetas, e muita turbulência, as pessoas chorando, outras vomitando, outras todo mundo rezando e gritando. E aí as enfermeiras chegam, não, isso é apenas um fenômeno de vento de cauda, e apenas nós vamos chegar mais rápido ao nosso destino. E aí as pessoas que estavam ali disseram, nós vamos chegar mais rápido lá de lá, né? E continuaram desesperadas, gritando, e Chico ali acompanhando aquela movimentação, começou a chorar também, e gritar também, socorro, meu Deus, valei-me, Nossa Senhora, e tal. E depois daquela aflição, diz que depois de 20 minutos, entra o Espírito Emmanuel no avião, e diz, Chico, eu escutei o seu apelo, o que é que está acontecendo? Emmanuel, mas você não está vendo que nós estamos correndo risco de vida? Sim, é verdade, mas o que é que há com isso? Não é um privilégio de vocês, há muitas pessoas no planeta correndo risco de vida. Mas Emmanuel, é a hora da morte, eu estou desesperado, eu também sou uma pessoa humana. Mas você não acha que não é a hora de você dar o seu testemunho da sua fé em Deus e não afligir os corações alheios? Emmanuel, mas é a hora da morte, eu não estou me aguentando. Então pelo menos morra com educação. E Chico pergunta, e eu queria saber como é que se morre com educação, não é? E encanta o Brasil com aquela história simples e psicografa ao final uma bela mensagem, né, ao som de uma música clássica belíssima para todos nos encantar. Então Chico, meus amigos, vai nos trazer tantas informações, tantas lições. Sua vida realmente foi difícil, os próprios espíritas o atacando, dizendo que ele agora estava famoso porque ele autografava. Chico autografava os seus livros, claro. Não eram autógrafos porque não era uma autoridade, eram dedicatórias de amor. E as pessoas queriam ter o contato com aquele homem venerando, amado por todos. E aí, alguns espíritas foram ter com ele e disseram, olha Chico Xavier, você está ficando muito vaidoso, viu? Olha, você vai cair. Eles, não vou cair não. Está vendo como você está vaidoso? Não, eu não vou cair, porque eu nunca me levantei. Mas enfrentou o opróbrio, a crítica dos próprios espíritas, não é? E um expositor do Ceará mostra uma foto onde tem Chico Xavier tomando uma xícara de café e sorrindo. Ele mostra na palestra, todo mundo olha aquela foto, o que tem? Chico gostava de tomar café? Não, tem um detalhe nessa foto. Essa foto foi batida às 5 horas da manhã, depois de trabalhar durante várias horas seguidas, sem dormir, e Chico Xavier está tomando café sorrindo. Era o contentamento em servir. E ele vai nos trazer vários e vários casos, lindos casos, como do livro de Ramiro Gama e tantos outros. Dizem que um dia um ladrão entra na casa da família Xavier e começa a roubar as roupas. E a família diz, olha Chico, você vai ficar aqui de vigia, defendendo, pastorando aqui contra o ladrão. E Chico, todo amoroso, aceita para não contrariar os seus familiares. E já havia sido roubado o seu paletó, só havia mais um. E à noite, ele percebe quando o ladrão chega. Não fala nada, o ladrão entra, leva o seu último paletó. E quando vai mais à frente, que ele vai olhar nos bolsos, tinha um bilhete: vá com Deus, meu irmão, que Deus o abençoe. Olha como Chico é diferente da gente, não é, meus amigos? Quando falavam de prostitutas, Chico nunca chamou as prostitutas de prostitutas, mas sim daquelas nossas irmãs que ainda comercializam as energias do sexo. Sempre era generoso com as pessoas. E um dia é constrangido, é levado para um prostíbulo sem que ele o soubesse. E quando lá chega, uma das irmãs pergunta: você não é Chico Xavier? Sou eu mesmo, irmã. E ele sugere fazer o estudo do Evangelho. Elas aceitam e fecham o bordel, e é feito um Evangelho lá dentro de um prostíbulo, o primeiro e único que eu tenho notícia. Se fosse um de nós, né, o que é que faria? Saía correndo. Não, o que é que vão pensar de mim, não é? Ou então, ao contrário, ficava lá bebendo e farreando e fazendo tudo que não deve. E Chico não vai fazer o Evangelho lá. Outro dia ele está em casa e alguém, querendo lhe constranger, pega uma revista de mulheres despidas e coloca aberta em sua frente. E Chico não se perturba, continua folheando a revista, folheando, quando termina: meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é?
Olha Chico Xavier, como é que ele é. Então vai nos ensinar tantas coisas, não é? E quando um dos momentos mais marcantes do livro Lindos Casos, de Ramiro Gama, Chico está voltando do trabalho e quando vê o rapecão, o carro que levava os defuntos, e ouve falar que o seu Juca, o seu antigo patrão, porque ele houvera trabalhado também numa mercearia, num pequeno comércio, que seu Juca tinha morrido muito pobre e que a sua família não tinha nem dinheiro para comprar um caixão e ele estava sendo enterrado como indigente. Chico não titubeia, para tudo que está fazendo e manda dar um recado para a família que aguarde, que não manda enterrar agora, porque ele vai arrumar dinheiro para comprar um caixão, mesmo dos mais baratos. E não tendo nenhum recurso, ele pega o chapéu, vira-o ao contrário e sai de porta em porta, esmolando para ajudar a família. Porque não era justo que o seu patrão, que fora tão bom para ele, que lhe deu um emprego, que ajudou a manter sua família durante tantos anos, fosse enterrado daquela maneira. E sai de porta em porta pedindo, e daqui a pouco toda a cidade está sabendo o que está acontecendo. O seu pai tenta demovê-lo da ideia, e ele prossegue. De repente ele encontra um cego, que mendigava nas ruas, e esbarra no cego, e o cego: Chico, onde você vai? Ah, meu nego, eu não sei se você sabe, mas o seu Juca, o meu patrão, ele desencarnou, e a família não tem dinheiro para comprar o caixão, e eu estou indo atrás de algumas esmolas. Naquela hora ele vê dos olhos apagados daquele cego uma lágrima longa escorrer, e ele pegar do seu próprio bolso todas as esmolas que havia arrecadado até então e dar todas elas para Chico enterrar o seu Juca. Quando Chico chega em casa, Emmanuel está lá sorrindo, feliz com o seu trabalho. Vejam, meus amigos, a grandeza deste homem, que há tão pouco tempo esteve entre nós, e até na hora da sua morte ele vai pedir que desencarnasse num dia que a humanidade, o Brasil, estivesse feliz, porque não queria que ninguém chorasse por sua causa. E lhe é concedido. E no dia 30 de junho de 2002, quando o Brasil festejava o pentacampeonato de futebol, Chico recebe a notícia da vitória do Brasil, deita-se e retorna aos braços de Deus. Alguns autores vão dizer que naquele dia, depois do seu velório, quando cerca de 30 mil pessoas vão durante vários dias visitar, o seu velório, alguns teriam visto Chico sendo envolvido por Dona Cidália Batista, abraçado. E naquele instante, um jato de luz une o céu e a terra, e Chico é recebido pelo próprio Cristo de Deus. O Espírito que veio nos trazer essas lições, veio nos ensinar o amor dos animais, veio nos ensinar o carinho a todos. Tem um dia que ele é assaltado, vem 2 ladrões e pedem para ele passar todo o dinheiro. Ele diz: olha, por favor, levem tudo, mas não me machuque, porque eu tenho muitas crianças para cuidar. Ele cuidava dos irmãos menores da Dona Cidália e de muitos sobrinhos, ele e seu pai sustentando a casa. E um dos ladrões olha para ele: mas está vendo, ele está pior do que a gente, o sapato aberto parece um jacaré. E aí ficam falando, diz: mas você é Chico Xavier? Sim, meu irmão, sou eu mesmo, mas não me machuque, por favor. E aí um dos ladrões diz: não vamos assaltar ele não. Não, mas o que você está fazendo? Aliás, você aí, me dê todo o dinheiro que você tem. Mas o que você está ficando maluco? Me dê o dinheiro. E aí dá para o Chico: olha, toma, isso aqui é para o senhor ajudar as crianças, viu, seu Chico? E o outro: você está louco? Tá, mas vamos embora. E saíram os dois caminhando. Aí Chico agradece: meus amigos, muito obrigado, vão com Deus. E aí o bom ladrão olha para trás: mas Chico, você acha que Deus vai nos abençoar? Claro, meus filhos, porque Jesus escolheu deixar a terra ao lado de 2 ladrões. Chico, meus amigos, veio nos ensinar tantos ensinamentos de amor, de esperança,
e de fé. Então, como já estamos no nosso horário, vamos terminar com uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, um convite à nossa renovação. Quando o Chico, com pouco mais de 17 anos, começa a psicografar tantas poesias de tantos poetas diferentes, vem Castro Alves para dizer que os chamados mortos estão de pé, que não existe morte, que só existe vida, e vida em abundância. E ele vem trazer a poesia Marchemos. Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha do mais subir, mais galgar. A vida é luz, é esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta amando, a ensinar, catequizando o selvagem menos feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Com essas palavras de Castro Alves e com o exemplo de Chico Xavier, que possamos todos nós, meus amigos, seguirmos a luz que é Jesus, nos seus passos luminosos na direção do infinito, e que Ele nos abençoe e nos conserve sob sua paz.